Hoje é segunda-feira e se é segunda-feira, você já sabe, é dia de Pode Dar Certo, seu podcast de empreendedorismo e hoje, como sempre, estamos super bem acompanhadas. Eu sou Clarissa Oliveira, estou acompanhada das minhas amigas de bancada, Tamara Mello, Tatiane Azulay e o nosso convidado mega especial, que nós vamos já saber um pouquinho da história dele. Meninas, como é que foi a semana de vocês? Foi ótima, estávamos aqui na expectativa para o próximo episódio. Estava ansiosa para o nosso próximo episódio. Hoje temos muitas histórias interessantes, né? E vamos lá com o nosso convidado. E aí você que está nos acompanhando, não esquece, acesse @podedarcerto.podcast, curte lá no Instagram e esse episódio e o episódio anterior que está imperdível no nosso YouTube. Mas vamos sem mais delongas para o nosso convidado especialíssimo de hoje, o Weber Nunes. Gente, ele é um goiano que está em Manaus, na região do Amazonas, né? Desde 2006. E vai compartilhar um pouquinho da história dele de empreendedorismo. A gente, como sempre, faz aquele bate-papo ali nos bastidores. E, nossa, a gente ficou encantada com a história desse homem, vendedor, empresário, empreendedor. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a gente já quer saber como foi que surgiu a história do Weber como empreendedor. A gente sabe que você tem uma história muito bacana para contar. Veio de longe, já conheceu o Brasilzão. Eu acho que ele já comeu joraqui, porque ele não quer mais sair daqui. Não quer mais sair daqui. Já com cara, hein? Mas clichê que isso é impossível. Então, como é que foi a sua história? Como é que começou a sua jornada? Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui o convite aí, toda a equipe aí do podcast de vocês, tá? Agradecer aí a Clarissa, tá? Tamara e a Tatiane, muito obrigado, eu fico lisonjeado de estar participando aqui com vocês, umas meninas lindas, né? Tá aqui com vocês. Obrigada. Tá bom? E, bom, eu comecei como empreendedor, como a maioria, eu acredito, dos brasileiros, né? A gente vem aí há muito tempo aí, apanhando, né? Tropeçando aí, vem mais por uma imposição até do nosso sistema, né? A gente, aquele tipo do empreendedor que vai dando certo ali, vai dando certo. Eu saí muito cedo de casa, saí aos 17 anos, né? Eu brinco, de uma aldeia no interior de Goiás, uma cidade que tinha apenas 3 mil habitantes, né? Eu saí de lá e eu brinco e falo que o próximo lugar para mim estava melhor. Onde eu parava, o próximo lugar estava melhor, porque era muito difícil a situação. Situação difícil mesmo, financeira, né? Você não tinha muitas oportunidades lá na minha aldeia, na minha pequena aldeia, que eu amo de paixão, não perdi o relacionamento com o pessoal de lá, participo do grupo de amigos de infância, tem um projeto social lindo lá, Escolinha Via Láctea, lá com 32 garotos, sem fim lucrativo também. Legal. Então eu não perdi essa conexão, meu pai ainda mora lá, meus irmãos, né? E aí a minha história do empreendedorismo, gente, é uma longa história, né? Uma longa história. Eu não comecei empreendendo, comecei trabalhando para 2 amigos meus, né? Naquela época tudo muito difícil, a gente trabalhava ali mais até mesmo pela comida, tá? A gente não tinha recebimento de salário. A gente vinha ali trabalhando, a gente não tinha um salário fixo, não tinha retirada de prolabores, né? Mas eu desde de garoto que eu sonhava. Eu sonhava em um dia conquistar. Eu sonhava em ter uma casa, uma casinha simples com varanda, sabe? Eu sonhava em ter um carrinho. Tinha aquilo dentro de mim, né? E eu entendi que para me realizar aquele sonho eu tinha que estudar. Eu tinha que buscar conhecimento, né? E no início eu sonhava em ser um professor de matemática. Eu sonhava em ser um professor de matemática. É uma paixão que eu tenho, eu gosto das exatas também. Gosto de álgebra, trigonometria, geometria, cálculo. Tá falando 1, 2, comigo, 3. eu sou da engenharia. Então eu gosto também, acho Eu legal. sou de humanas. Não, humanas também é bacana. A gente acaba ali, depois que você parte para o empreendedorismo, você acaba ali se identificando com várias áreas, porque você tem que estar, né? Fazendo de tudo um pouco, Fazendo né? de tudo um pouco, às vezes você está na frente dos projetos. Mas aí é isso, eu comecei no empreendedorismo mais por uma força da circunstância, a vida foi me levando para aquele caminho, eu não pensava em ser empreendedor, mas fui estudando, né? Como eu digo, cada livro que você lê, a sua mente expande, né? Depois que você vai lendo, eu gosto muito de ler biografias, leio quase todas as biografias dos grandes empreendedores,
Marcel Teles, Beto Sucupira, Jorge Paulo Lema, Billy Diniz, Maravilha. Alair Martins, todos esses grandes empreendedores, vocês pensarem aí, eu tenho lido a biografia deles, né? Então a gente vai despertando ali o lado empreendedor. E uma vez que você vai conhecendo o empreendedorismo, você vai apaixonando ali, você vai entendendo que você também pode chegar lá. Quando eu vejo uma pessoa falando para mim que não consegue empreender, eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa não sabe do poder que ela tem. Exatamente. A pessoa tem, eu acredito muito nisso, sabe? A pessoa também pode. Agora há pouco eu estava trocando uma ideia ali com a Tâmara, ela estava falando que faz um curso de... ela faz tráfego pago. Pô, eu pensei, eu também posso ser um cara que manjar de tráfego pago. É só a gente querer, tem que sair de dentro ali. Sim. Então é isso. O empreendedorismo aí pra mim, se eu for falar pra você aqui, eu vou demorar aí 1 hora, 2 horas. Eu fui me tornando aos poucos, resumindo, fui me tornando empreendedor aos poucos. Sim. Eu, quando eu saí de casa, eu não pensava que eu ia ser um empreendedor. Fui descobrindo depois. Porque apenas um garoto, né, 17 anos. Né? Lá na minha cidade eu estudei só até o 2º grau. Lá até hoje não tem faculdade lá, né? Hoje tudo bem que o ensino à distância, a AD facilitou, mas na minha época eu não pensava em ser um empreendedor. É interessante ver, né, que pela história não havia perspectiva nenhuma. Aham. E ele teve a grande sacada de ser um empreendedor, né? É bem difícil isso na cultura brasileira, né? A gente não consegue ver muito adiante quando a gente está numa situação de muita dificuldade. A gente está sempre ali querendo suprir a necessidade imediata. E você foi, assim, foi fora da curva, Totalmente, né? A situação fez com que você fosse para o mundo empreender, colocar suas ideias e hoje beneficiar muitas famílias, inclusive, né? Que dependem do seu negócio. Muito Qual legal. foi o teu primeiro empreendimento, assim? Foi o segmento de representação comercial de uma antiga empresa que já não existe mais no mercado. Ela faliu, uma empresa que quase centenária na época. Era uma revista chamada Hermes. Nossa. Não sei se você já ouviu falar Sim. da Hermes. Não é do meu tempo, não. Não. Sim, senhora. Não me recordo, assim, vagamente. Então, essa empresa aí eu comecei com ela, aquelas revistinhas lembro, sendo representante. Inclusive eu tenho uma foto, um amuleto, né? Tá lá no meu escritório até hoje. Acredito que o parceiro viu lá, aquele dia eu mostrei lá um quadro, eu tenho essa foto. Que era um escritóriozinho, pessoal, que eu tinha. Era em metros quadrados, esse estúdio que era maior, tá? Onde eu comecei. Verdade. Lá na foto, olha, lá nesse espaço onde eu comecei, eu fazia tudo lá. Olha, o meu banheiro era lá dentro, só que eu não tinha chuveiro, tá? Eu banhava com um baldinho mesmo ali, pegando água da pia, eu cozinhava ali, entendeu? Depois de muito tempo, pra você ver o tanto que ela era pequena, eu consegui comprar uma moto, uma Titanzinha 96, a Titanzinha, mas ela não cabia lá assim, dentro desse ponto que eu tinha. Só pra você ver o tanto que era pequena, isso aqui era maior. Não cabia essa moto lá. Lá era maior do que isso aqui. Então eu comecei meu primeiro empreendimento. Na época eu não tinha idade ainda, meu pai e minha mãe teve que me emancipar. Hoje, pessoal, eu tive que ser emancipado para poder abrir conta em banco, né? Para poder abrir a empresa, senão eu não poderia trabalhar. Esse foi o meu primeiro empreendimento. E de lá para cá, graças a Deus ali, eu tenho muita fé, minha vida só tem melhorado ali, sempre vem dando certo. Tem os altos e baixos, mas a gente na média sempre vem dando certo ali. Meu primeiro empreendimento foi esse. É legal porque o nosso podcast Pode Dar Certo e ele vai contar várias histórias de momentos que você acha que você deve ter parado, será que vai dar certo, não vai dar certo? Passou esses momentos de dúvida na tua cabeça? Porque desde os 17 anos, enfrentando uma realidade ali, que você até comentou com a gente ali, que a cidade tinha um apelido, né? Corredor da Miséria. Corredor da Miséria. Sou de lá. Lá era apelidado como Corredor da Miséria. Se alguém for no YouTube ali e digitar lá Corredor da Miséria, vai aparecer esse trecho lá. Imagem antiga, né? Mas tem lá. Sim. Sou de Então, lá. o empreendedor, de um modo geral, ele passa por esses momentos que a gente pensa assim, vai dar certo? Será que vai dar certo? Que dá aquele frio da barriga, que dá aquele medo. A gente, para montar o podcast, episódio passado, a gente estava com aquele nervoso. Você passou por isso vários momentos da sua vida, né? Como é que Com foi certeza. lidar com isso? Com certeza. Tem dia que você acorda ali assustado, tá? Tem dia que você, à noite, você levanta ali, às vezes rola uma tensão ali, um pânicozinho, porque você sabe que você tem que fazer dar certo, aquilo depende só de você, a responsabilidade é sua, você tem que entender que aquilo ali é você e Deus ali, tá? E aí isso aí é normal, isso é normal. Aliás, eu falo que
Assim, eu sou uma pessoa que não tive mentores, tá, gente? Eu não tive. Meus mentores foram os livros, né, os cursos que eu faço, mas eu não tive, assim. Meu pai é um cara muito humilde, um cara muito simples, um cara de um coração gigante, um cara que eu amo de paixão. Minha mãe também é uma pessoa extraordinária também. Mas o meu pai não pôde passar nada para mim sobre empreendedorismo, sobre educação financeira, sobre que hoje, a grande deficiência que eu vejo hoje no nosso país, por exemplo, não vejo nas grades das escolas aí, você forma um médico, você forma um dentista, você forma um advogado, mas você não forma uma pessoa que saiba sobre educação financeira, Educação entendeu? financeira, A pessoa sai empreendedorismo. despreparada de uma faculdade, empreendedorismo. Onde que eu vi isso? Eu, desde cedo, eu busco isso. Eu já li vários livros sobre esse tema. Um livro que eu sempre falo e indico para todo mundo, que eu acho fantástico. Eu já li 2 vezes. Meu filho já leu, meus amigos eu indico, chama Pai Rico, Pai Pobre. Aham. Aquele livro ali, muito bacana. Ficou muito tempo ali no em Nova York, lá, como os mais vendidos lá, né, dele lá. Então é o seguinte, a educação financeira é fantástica se você hoje aplicar para os teus filhos. Não é cultura do brasileiro sentar na mesa com os filhos e falar sobre dinheiro, não é cultura. Isso não é É cultura. verdade. O americano, ele senta na mesa para falar com o filho dele sobre dinheiro. Desde pequenininho. Desde pequenininho. No né? Brasil você não vê isso. Eu já troco ideia com meus garotos, meus meninos, eu já troco ideia. Meu garoto tem 17 anos e tá louco, querendo voar para empreender. Eu falo para ele, vamos baixar a bola, calma um pouco, você ainda é novo, tal, mas ele já quer montar Porque você já negócio. sabe o caminho, né? Sim, e eu acredito que para ele vai ser melhor porque eu vou trocar bastante ideias com ele, né? Ele já conversa comigo, a gente troca ideias, a gente bate papo eu e ele. Mas olha, eu tive uma lição quando eu saí de casa do meu pai que não tem estudo, que eu acho que aquilo ali me ajudou muito. Eu falo isso, ele já sabe dessa história. Quando eu saí de casa, é o primeiro lugar que eu fui morar, na outra cidade em Goiás, e lá, eu sozinho, morando sozinho já, trabalhando, faltou o real no bolso, faltou o dinheiro no meu bolso. E naquela época, gente, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, era difícil, vocês lembram? Telefone era ação, era complicado, eu não tinha telefone. Mas eu consegui uma amizade com o pessoal naquela época de uma locadora de vídeo, né? Sim. Vídeo, naquelas fitas cassete. E aí eu tinha que ligar pro meu pai, deixava um recado na casa de um outro amigo dele, que meio-dia eu ia ligar. E aí já ficava meu pai preocupado, né? Aí marcava, dava tempo o meu amigo lá ir lá falar pro meu pai, ó, seu filho vai ligar meio-dia. Isso eu ligava de manhã. E aí quando meu pai foi atender o telefone, lá que eu fui falar para ele, eu falei, olha, eu tô aqui, o dinheiro acabou, e eu tô numa cidade que eu não conheço ninguém, e aqui tá difícil, e aí eu queria ver como é que você vai fazer e tal. Ele falou assim, olha, meu filho, porque quando foi para mim sair de casa, ele falou, ó, você vai dar uma volta, eu não vou te segurar, eu não empato você de procurar suas melhoras, mas se não der certo, eu quero que você volte aqui para casa e aqui nós continuamos dividindo o que a gente sempre dividiu. Que bom. Né? Ele me deu esse apoio. Mas quando eu liguei para ele para pedir o dinheiro, meu pai, uma curiosidade, ele saiu de casa, fugiu de casa com 10 anos. 10 anos, foi para o Pará, foi para aquele lugar, ele fugiu de casa com 10 anos. Então ele entendia uma coisa, ó, não vai morrer de fome que nem eu não morri, né? E aí ele não me mandou dinheiro. Agora vocês imaginam um pai de hoje falar para um filho assim, olha, você tá aí no mundão aí, eu não vou te mandar dinheiro. Aí quando eu desliguei aquele telefone, que meu pai falou que não ia mandar dinheiro, aí eu botei a mão na cintura e falei assim, agora é eu e Deus. E olha, pessoal, eu Caramba. acho que aquilo ali foi um grande empurrão para mim, sabe? Certo. Aquilo ali foi um grande incentivo. Eu falo para ele, porque se ele tivesse me dado dinheiro, eu acho que ele tinha me complicado. Porque aí precisava correr pro pai, né? Sim, Mas não. Que é aquela história da borboleta, que acho que vocês todo mundo sabe, da mãe borboleta, do casulo, né? sim. Pois é, então. Então o que acontece? Meu pai, ele não me aleijou. Ele não me deu a bengala também, tá? A história da borboleta, só para os telespectadores aí não ficar com dúvida, é que Sim. uma senhorinha um dia foi lá, viu uma borboleta querendo sair do casulo, ficou com pena da borboleta, o que ela fez? Foi lá para ajudar a borboleta a sair do casulo. Só que ela não entendia que, para a borboleta, aquela fase dela sair do casulo, Momento, né? um momento para fortalecer a borboleta, né? Era um processo necessário. Processo. E aí ela, ao ela ajudar aquela borboleta, ficou deficiente a borboleta. Então hoje, muitos pais hoje também fazem isso com os filhos, né? Sim. Eu brinco lá em casa com minha mulher, eu falo, olha, cuidado aí a história da borboleta, deixa, né? Então é isso. E aí, eu trazendo essa história aqui para vocês, eu falo assim porque hoje eu digo para vocês o seguinte, qualquer lugar, gente, que eu chegar, eu acredito que a gente consegue conquistar, tá? Você vê, a colega Tamara morou em Parintins, eu cheguei lá em Parintins sem conhecer uma pessoa. Cheguei num lugar estranho, cheguei num lugar que eu não
tinha um parente, não tinha um amigo. E lá começou a acontecer no Amazonas. Eu já ia te perguntar justamente isso, como foi que você veio parar aqui no Amazonas? Eu vim parar no Amazonas aqui porque Mato Grosso eu trabalhava em 17 cidades. Aham. Trabalhava em 17 cidades, representante comercial no Mato Grosso. E lá eu falo que sempre eu falo para todo mundo que o Amazonas é o melhor lugar para você ganhar dinheiro. É o melhor lugar, quem vem para trabalhar se dá bem, as pessoas de fora que vêm com foco determinado. Aqui também tem grandes amazonenses aqui também que se destacaram, eu conheço vários aí que se destacam até hoje. Mas eu lá em Mato Grosso, numa reunião lá, e aí o pessoal lá, o gerente regional da época, que ele era por 5 estados, né? Amazonas, Roraima, o Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Seu Márcio, na época, saudoso Márcio, falou que estava precisando de uma pessoa para ir representar a empresa lá em Parintins, que era uma ilha. E de imediato eu pulei fora, falei, eu não vou. E minha mulher estava do meu lado, minha mulher, falou, olha, por que você não vai olhar? Falei, não vou, não tem interesse, mora lá naqueles lugares lá, não vou, falei. E aí o Márcio, vários candidatos apareceu, mas ele escolheu a mim, né? Ele falou, olha, eu acho que você não vai, você não tem perfil. Ele falou, eu acho que você vai. E aí eu até fiquei surpreso, né? Ele falou, você vai, a gente paga a passagem de ida e volta para você, paga alimentação, paga hotel, você vai lá, conheça Parintins e você tira suas conclusões e volta e fala pra gente, beleza? Eu falei, beleza. Aí eu brinquei com a minha mulher e falei pra ela, olha, eu vou lá, mas eu tô falando pra você só porque eu quero ir conhecer o Amazonas, que eu só conheci pelo AmazonSat, né? E achava legal assistir o AmazonSat. E aí quando eu cheguei em Parintins, estranhei demais, tá? Cidade, porque a gente vem de uma outra cultura, isso é normal, né? Aham. Pensei que não ia ficar, não ia. Minha mulher me ligou em seguida, eu tava almoçando no restaurante. E aí? Falei, e aí que nada. Eu falei, não, vou voltar, pô, de boa. Beleza, aí quando foi no outro dia, o seu Márcio me ligou e falou que era pra mim ir na Lan House, abrir um e-mail lá, que ele ia mandar um arquivo lá. E aí, gente, outra dificuldade que me desanimava a ficar no Amazonas é porque não tinha internet naquela época. Era muito precária a internet. E eu já vinha de um lugar que a internet boa, a internet rápida e tal, né? Então, é natural você, né? Sim, estranhar um pouco. Estranhar né? um pouco. Aí, quando ele mandou o arquivo pra mim lá na Lan House que eu fui abrir na época, eu me assustei com os valores da venda que aquele outro antigo representante fazia. E aí, ele fazia 3 vezes mais do que eu fazia em 17 cidades lá no Amazonas. E aí quando eu vi aquilo ali, já enxerguei logo as oportunidades. 3 vezes mais aqui do que tu fazias lá em em 17 cidades. Do Mato Grosso. Caramba. No Mato Grosso. Nossa. E aqui só na ilha ali, então por isso que eu digo que é uma terra abençoada, uma terra de muita Sim. oportunidade. Porque a partir daquele momento, quando eu vi, aí eu fui fazer o quê? Fui pro campo, fazer pesquisa, saber se era realmente aquilo. Porque ali eu tinha na minha mão os dados das revendedoras, endereço, valor de venda. Aí eu peguei, improvisei um crachá rapidinho lá numa gráfica, coloquei representante comercial e tal. Isso foi ideia sua. Ideia minha, para poder chegar nas casas, para ter uma Sim. credibilidade, uma credencial, porque senão como é que tu vai chegar lá na Sim. pessoa, né? Mas realmente eu trabalhava na empresa, só que em Mato Grosso, né? E aí eu chegava nas pessoas, olha, a senhora é fulana de tal, olha, a senhora trabalhava com essa empresa aqui, trabalhava. Isso aqui a senhora vendia, isso aqui mesmo, vendia. Eu falei, meu Deus, que oportunidade que tá tendo aqui. E aí eu fiz por amostragem, né, lógico, peguei ali as maiores ali, que a gente chama de campeã de venda. E aí eu fui vendo que aquilo ali, falei, cara, não tem como eu não parar num lugar desse aqui. E aí foi quando eu liguei pra minha esposa e falei pra ela, eu tinha um filho de 1 ano, né, que hoje eu considero ele um manauara nativo. Eu me divirto com ele, quando eu saio com ele, eu tiro ali uma vez por mês pra andar com ele, né. E aí ele conversando comigo assim, 2, 3, tal, é um manauara. 2, um manauara. 3. Aí quando eu vi aqueles números, pessoal, eu falei pra minha mulher, quando eu liguei pra ela, eu falei, olha, ela falou, e aí? Eu falei, eu quero que você pega nossas coisinhas, tudo vende, pega o nosso filho e vem pra cá. E aí, gente, eu fiquei 10 anos sem retornar à minha terra. 10 anos mesmo sem voltar lá. Nossa. Porque aí eu fui fazer todo o interior do Amazonas. E foi assim que eu vim parar aqui. Então, praticamente, és amazonense, depois de 10 anos sem pisar na tua terra. Viu que nossa terra também é uma terra linda, cheia de oportunidades, mas é uma terra cheia de desafios. A tua empresa é uma das empresas que atua numa das áreas mais desafiadoras, para não usar outra palavra melhor, que é trabalhar com logística. Porque fazer logística no Amazonas, na região norte, enfrentar os nossos rios,
ou estradas, quando acontece de ter, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho, porque a sua empresa é desde 2014, a Via Transportes, e a VT Encomendas foi uma ramificação, foi uma estratégia até que você começou a desenvolver de um tempinho para cá. Eu queria que você contasse melhor para a gente como que funciona a Via Transportes, a VT Encomendas e toda essa reinvenção que você tem desenvolvido e tem impactado a vida de pessoas. Você estava comentando com a gente nos bastidores ali que numa ação dessas que você faz, assim, de uma logística rápida, você impacta a vida de mais de 50 mil pessoas, às vezes num município, por exemplo. E você atua no Amazonas, com o foco principal, mas acaba tendo outras bases, outros parceiros e por aí vai. Conta para nós esse milagre. Beleza, ó, sobre ser um amazonense, eu me considero um amazonense, tá? Eu já tenho mais tempo de Amazonas, né, do que lá na minha terra lá. Filhos, né, tenho um garotinho de 8 anos também, que nasceu aqui na região. E eu acredito que a gente não vai criando raiz, não tem mais como sair aqui do Amazonas, né? Mesmo se falar, um dia vai embora, mas não tem como mais, porque vem filho, vem neta, e a gente já está construindo já tem residência aqui, já tem a empresa, então a gente é amazonense, na verdade. Né? E sobre a empresa logística aí, Clarissa, é o seguinte, em 2010, 2009, a empresa lá do Sul, que desconhecia a região, falaram para mim, ó, onde você for vender no Amazonas, nós vamos entregar. Onde você vender, você pode vender, porque eu me considero um vendedor, tá? Falaram, onde você for vender, não pode vender que nós vamos entregar. E eu comecei a vender, fui fazendo o que eu chamei de interiorização do Amazonas. Toda a empresa não tinha conhecimento em todos os interiores, e eu comecei a levar a empresa e venda, e comecei. Beleza, quando foi em 2014, a empresa me convidou para ir lá na sede, e aí falou que queria falar comigo. E aí, Tatiane, quando eu cheguei lá, Tamara, tava o diretor, o vice-diretor, o dono, o filho do dono, o contador, e eu pensei, vou ser mandado embora. Toda essa aí comitiva, a tremedeira, Tudo querendo saber da mágica. Sim, aí quando eu cheguei que reuniram lá, aí tava o gerente do transporte nacional, e aí eles falaram para mim, olha, na verdade eles já tinham me dado, né, ali antes de chegar lá, as pautas ali, o que seria ser. Mas aí quando começaram a apresentar os números lá na tela, lá na sala de reunião, só eu mesmo contra a galera lá mesmo, e aí eles começaram a me mostrar que nós ficamos operando aqui nesse Amazonas por mais de, sei lá, 10 anos, eles operando aqui, tendo prejuízo, tá? Vendendo, mas tendo prejuízo. Quanto mais eles vendiam, Tamara, mais tinha prejuízo. Aí vocês perguntam, tá, mas como assim? É porque era o seguinte, Clarissa, a conta do frete, ela era paga aqui no Amazonas, ela era feita de uma maneira nacional. Eles tinham um acordo com uma grande transportadora e essa transportadora fazia um preço médio por volume. Entendeu, Tamara? Preço médio por volume. Só que entrou um outro gestor lá, muito bom mesmo, aprendi muito com esse cara, que falava o seguinte, olha, quando ele foi separar as contas, ele percebeu que quem pagava o frete para o Amazonas aqui era São Paulo, era o Rio, era o Sudeste. Por quê? Porque lá os fretes são bem em conta e aqui os valores são altíssimos. Quando eles me mostraram, eu entendi. E eu sabia dos preços, eu sabia quanto que era praticado. E realmente, muitas das vezes, para enviar um produto, o frete bem mais caro do que o produto. Do próprio produto. Bem mais caro que o produto. Então, ali naquela época, eles me chamaram para parar a operação de venda. E olha o detalhe, a gente já era o maior distribuidor deles a nível nacional. Foi uma venda significativa para eles. Mas quando eles me convidaram para parar, eu pensei, o caso é sério, porque está vendendo, mas quer parar porque não estão ganhando dinheiro. Não está compensando, não tá né? compensando. Foi aí onde, então, o pessoal falou assim, olha, a gente não consegue mais. Aí na época eu falei, pô, vocês falaram para mim que eu poderia vender em qualquer lugar que vocês entregavam. E agora, como que eu vou voltar lá? Falar pro pessoal que não vai dar mais para entregar? Como é que eu vou ficar e tal? E ele falou, não dá. Não dá mesmo. E ia parar mesmo, né? Foi aí que eles tiveram uma ideia. Por que você, então, não leva essas mercadorias? Você não leva. Eu falei, eu? Meu amigo, eu não sei fazer transporte. Nunca transportei. Meu negócio é vender. Não sei nem para onde que vai. Não, mas então nós vamos ter que parar. Agora, se você quiser um percentual em cima do que você vende para transportar,
aí a gente acerta um percentual, a gente paga, sua mercadoria vai paga até Manaus. De Manaus para frente é com você. Aí então tá, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste então. Aí, na época eu morava aqui já em Manaus, né? Aí eu falei, ó, como eu morei na ilha, né? Na Ilha Encantada, né? Na Ilha Tupinabarana. Aham. Inclusive eu tenho um terreninho lá que eu penso em construir um descansozinho pra mim lá, viu? Na beira Você gostou, né? do lago do Aicurapá lá, não tem? Eu sei. Pois é, então eu tenho lá, tô esperando uma hora a gente sobrar um dinheirinho e vou fazer uma legal. pousadinha pra nós ir pra lá pro festival. No Beijo pro festival. pessoal de Parintins que tá assistindo a gente, hein? Aí, e é lindo lá, viu? Muito bonito mesmo a região lá, assim, sabe? Nascer, então lá fica bem Sim, legal, é assim, bem com um bonito. sossego, uma paz. Então o que acontece? Aí eu falei, então vamos começar por Parintins, foi onde eu comecei tudo. Comecei em 2006, vamos começar por Parintins, tá bom? Aí mandaram uma carga pra mim, as vendas realizadas lá na ilha, lá, e eu falei, então vamos começar lá. Aí começou, aí mandou o percentual, me deram bem ali sobre as vendas. Aquele dinheiro deu pra mim contratar o barqueiro, o frete do caminhão, os carregadores, coloquei lá e sobrou um pouquinho de dinheiro ainda. Sobrou um pouquinho. Aí falou, ó, deu certo. Manda de novo, mandou de novo. O percentualzinho que eles me davam a mais sobre a venda, deu novamente pra mim pagar. Opa, sobrou uma, falei, olha, manda Coari. Assim mesmo, nessa sequência. Mandou Coari, manda Tefé e a coisa foi E tomando foi outra dimensão, expandindo, foi né? fluindo, foi expandindo, né? Lógico que a gente é aqui por conhecer essa logística que eles lá desconhecem. Aí eu fui brigar por preço, fui leiloar preço, fui lá no barqueiro, fui brigar, negociar a quantidade de volumes, né? Aí muda tudo, né? A gente estando aqui, vendo, conhecendo, muda tudo. E aí, hoje eu faço 100% dos municípios amazonenses, levo para todo mundo, como eu falei, levo no Acre. Eles gostaram tanto, o resultado foi positivo aqui no Amazonas. Passaram a logística do Acre para mim também. Hoje eu faço a logística do Acre 100% também, tá? E que eu Legal. comecei. E justamente sobre isso que eu ia falar agora. A gente sabe que você tem uma base no Acre, né? A AVT Encomendas, ela começou sua trajetória em Parintins, né, como você acabou de contar pra gente, e acabou abarcando 100% do estado do Amazonas. Que ousadia, hein? Que ideia ousada sua. O Amazonas hoje, ele tem aproximadamente 1.560 quilômetros quadrados. Cobrir essa área não é para qualquer um, hein? Não é pra amadores. Não mesmo. Inclusive, se o Amazonas fosse um país, ele seria o 16º maior país do mundo. Para ter noção da extensão dele, né? Então, com relação à tua logística, tu tens base hoje no Acre. A gente sabe que ali pertinho do Acre tem Guajará, né? Guajará. Como é que cidade do Amazonas. Como é que você faz essa distribuição? A base é em Manaus, sai daqui para distribuir, você pega a localidade mais perto. Explica pra gente como que você faz essa logística. Realmente o Amazonas é um estado que eu brinco e falo, eu considero aqui como a Ásia brasileira, porque primeiro tem muitas águas, né, gente? Água, e é um estado continental, né, o Amazonas. E devido ao tamanho, né, tem áreas e regiões aqui, como você citou, que é inviável transportar com a base aqui em Manaus. Guajará, por exemplo, é uma cidade que faz divisa com Cruzeiro do Sul, no Acre, onde aquela população lá de Guajará, o consumo deles é no estado do Acre. Supermercado, loja de roupa, festa, essas coisas, tudo ali, os jovens, tudo vão pra lá. Eu morei lá, tive comércio lá também. Fazia a ponte aérea aqui em Manaus, Cruzeiro do Sul. Fiquei lá uns 4 anos com comércio lá. Então, eu creio que quem tem a maior ligação com Manaus aqui são os políticos, né, os órgãos, né, que tem que depender aqui, órgãos municipais e estaduais, né, que tem que... Mesmo assim, por exemplo, digamos que uma autoridade lá que precisa vir para Manaus, a rota dele que ele faz lá, eu falo para vocês, ele pega um avião ali, ele pega o carro dele, pega um carro, ele viaja 14, 15 quilômetros de carro, pertinho, meia hora, chega em Cruzeiro do Sul para poder pegar o aeroporto.
Aí ele tem a Gol que faz, opera a Gol, e a Gol vem para cá. Então a ligação ali do Guajará é uma cidade amazonense, mas não tem praticamente uma ligação com Manaus, certo? Não só Guajará, porque aí as cidades que a gente vê que, por exemplo, se for mandar mercadoria para Guajará, você não tem um barco, a balsa é difícil, você não tem lanche, entendeu? Então todas as mercadorias vai para Rio Branco, que tem o meu irmão, que tem uma base lá, a gente tem, e ele que faz o redespacho. A distribuição. Não só Guajará, lá a gente manda porque é melhor. Por exemplo, Envira é por lá, Irunepé é por lá. Porque Irunepé aqui uma balsa demora aí 15 dias, Sim. né? 15 dias. Na seca então vai para 20 dias. E por lá não, lá é por estrada. Uma mercadoria lá da empresa chega em 6 dias com Rio Branco, 6 dias. Aí chega lá, aí mais, não vai nem um dia, chega numa cidadezinha do Acre chamada Feijó. Aí coloca num barquinho pequeno e seu Irã desce lá e chega com mais 5 dias. Olha o tanto que é rápido. Muito mais rápido que chegar aqui para Manaus. Sim. Por lá também Lábrea, que é uma cidade da Amazonas, mas a ligação é por Porto Velho, né? Sim. Apuí. Você também atua Humaitá. em Porto Velho? Porto Velho eu faço venda no estado, pouco mais fácil em Porto Velho. Só que aí a nossa logística ali por Porto Velho é pouquinho, só é Lábrea, Humaitá, Apuí. Sim. Ali, entendeu? E a questão da tributação, a gente sabe que quando você faz uma distribuição de carga, existe toda a questão de alfândega, né? Quando você distribui do Acre para um município do estado do Amazonas, esse recolhimento, pela lógica, fica para o estado do Acre, é isso? Não, porque o destino final é o consumidor final lá das mercadorias, né? Sim, A nota é pro Amazonas. sim. Agora ali pode haver alteração ali na prestação do serviço, na emissão do CTE, o conhecimento eletrônico, tá? Mas quem recebe sobre é o destino final, né? Entendeu? Entendi. O Amazonas. É porque é normal, é como se viesse transitando uma mercadoria aqui para o Amazonas, viesse pela 319. Concorda? Sim. Passa em Mato Grosso, passa em Rondônia, até chegar aqui, né? Por lá dá na mesma. Mas aí quando chega aqui, o recolhimento dos impostos é aqui. Sim. Essa questão de. Aí é até um parêntese, né? Que a gente sempre escuta muito quem está trabalhando com e-commerce. Frete grátis para todo o Brasil, menos para a região norte. Aí tá uma explicação até por quê. Porque não é fácil fazer logística na nossa região. E aí, é uma coisa que a gente sempre discute, e nós que trabalhamos com empreendedores, a gente ouve muito a questão de processos bem definidos, a questão de pessoas, equipes, gestão. Imagino que para manter isso tudo rodando, né, Tamara, Sim. é preciso alguma coisa bem... E assim, só para quem não está entendendo um pouco assim, em relação à parte logística, porque eu comentei com ele nos bastidores, né, que eu já residi em Parintins, em outro município, e eu acabava indo diretamente ali com a embarcação para trazer encomenda, para receber encomendas, a VT encomendas, uma pessoa física, uma pessoa comum, assim, ela pode contratar o serviço, porque eu não sabia que existia. Como é que funciona isso para quem quer fazer isso de uma forma assim mais segura? Diretamente. Né? Na verdade, a nossa intenção é essa, atender a pessoa física também, né? Você que mora no interior, você tem uma ligação com Manaus, é fácil, mas se você mora, por exemplo, numa cidade de São Gabriel da Cachoeira, e você quiser mandar uma mercadoria para Uarini, você sabe do que eu estou falando, o tanto que é difícil. Mas isso eu já faço há 8 anos, para nós não tem dificuldade nenhuma. Então, Tamara, o seguinte, isso daí para nós é muito simples. Olha, os grandes players que tem hoje, as grandes empresas aí, né? Esses pessoal, você pega aí Shopee, Mercado Livre, Lojas Americanas, Casas Bahias, que é uma febre lá fora, e até Sim. Manaus, a própria Amazon, né? Que eu sou consumidor da Amazon também. Você comprar para Manaus aqui é fichinha. Só que as pessoas que moram no interior, eles sabem do que eu tô falando. Quando ele coloca o CEP dele lá, vem uma mensagem ali na tela dele ali, ó. Desculpe, não entregamos na sua região. Ó, interessante. Não É entregamos aquilo na que sua a Clarissa falou, né? No Amazonas, o frete, dificilmente ele é grátis, né? Porque... Agora, Muito exatamente. Não tem. E realmente tá lá. Você vai no site, quem mora no interior sabe o que eu tô falando. Lá tá assim, frete grátis. Menos tá lá a região, norte. Sei o quê. Isso eu não sabia. Essa questão dos municípios, aqui existe essa mensagem, assim, né? Olha, eu não hoje mesmo, entrego. hoje mesmo eu estava simulando, e só para me concluir o pensamento aqui pro telespectador de vocês aí, que
Olha, é muito fácil para mim transportar para vocês. Já faço isso há um bom tempo, tá? E eu queria disponibilizar o meu endereço postal. Quem mora no interior, que quer fazer compra, realizar compras, pode colocar o nosso endereço aqui de Manaus, que aí a sua mercadoria nas grandes empresas entrega até com frete grátis para Manaus. Aí a gente vai ser um facilitador e pegar essa mercadoria que está no meu endereço e mandar para você para o interior. Olha que Legal, olha aí, olha, Essa é a vocês ideia. que querem fazer compras nas grandes marcas, já tem uma solução, né? Vai ter encomenda. Acessa VT Encomendas Eu e saiba mais. Hoje eu recebi uma encomenda de São Paulo. A dona dela é aqui de Itapiranga, a dona dela. O pessoal foi entregar no meu endereço. Aí você entrega, né? Eu vou entregar. Olha, tem um amigo meu que comprou uma TV nas Casas Bahia. Promoção. Só até Manaus. Aí ele botou no meu endereço. Aí de Manaus, mandei pra lá. E tem várias pessoas que já estão fazendo isso aí. Assim, eu não tô nem assim conseguindo chegar a 1% da população que mora no interior. Sim. Mas é um facilitador tão grande, e eu vejo ser uma simplicidade tão grande se as pessoas entenderem isso aí. Quer comprar de qualquer lugar, dá o endereço aqui do nosso CD e daqui a gente manda. Maravilha. E o preço não é caro. Eu tô desenvolvendo um site, que lá no site eu vou divulgar, a pessoa pode entrar lá e fazer a simulação para ele ver que não é caro. Perfeito. E assim... Não, Uma base daqui de Manaus, uma média, 40, 50 reais para mim entregar lá para a pessoa. Uma encomenda até 8 quilos, tá? Que lá vai ter 8 quilos. Depois de 8 quilos tem um excedente, R$1, uns 50 quilos, certo? Aham. Então a média não é cara. Isso daí, se você vê R$50, a pessoa que mora no interior, ela depende de quem está aqui na capital, incomoda Sim. a pessoa que está aqui. A pessoa às vezes tem que pagar uma entrada no porto. É R$30 a entrada no porto de um carro pequeno. Trânsito, acaba que não compensa. Se a pessoa contratar Sim. a VT Encomendas faz isso aí muito É fácil. justamente para facilitar, né? Para facilitar e para levar para a população do interior mercadorias que o preço não chega mais caro do que a mercadoria. Que hoje é difícil. Eu tenho case aí, e pessoal que compra aí uma chuteira, um rapaz de Novo Aripuanã, comprou numa grande loja aqui em Manaus, e aí a chuteira ele achou o preço bom para ele. Só que para ela chegar lá, Era o mais tio dele caro. teve que pegar um Uber para ir lá para beira. Chegou lá na beira, teve que entrar no porto. Chegou lá, teve que pagar o barco. Aí ficou mais caro. Eu já passei por isso, eu não conhecia a VT Sim. Encomendas. Pois é. Mas assim, você é um vendedor, você já falou isso, né, pra gente aqui nos bastidores também. E eu vejo assim que você tem uma rede social ali movimentada, o canal no YouTube fala muito sobre a Amazônia também, inclusive curiosidades também para quem não conhece a nossa região. Isso seria uma estratégia de marketing de vendas ou é porque você é um amante mesmo da nossa Amazônia? Primeiro porque eu quero realmente propagar aqui o Amazonas. Como eu disse no início aqui, quando eu cheguei para cá, eu estranhei, né? Muitos amigos meus, até hoje, às vezes eles me questionam, cara, como é que você tá lá? Pô, você não vem embora, você não sei o quê. Mas, gente, pasmem, eu sempre falo, quando eu vejo as pessoas, eu faço um resumo, eu tenho até o resumo. Falo, você sabia que Manaus é a 7ª maior cidade do Brasil? Sabia que Manaus já foi a 4ª maior? Sim. Sabia que Manaus já foi uma das primeiras que teve energia elétrica? Sim. Aí eu começo, sabe? Você sabia que celular que você está usando aí, de repente, se ele saiu daqui Saiu de Manaus, daqui. a tua TV? Então, assim, eu sou um defensor mesmo hoje, sabe? Não estou sendo hipócrita, não, eu sou um defensor mesmo, sabe? Que Sim. bom. Então, assim, a ideia de eu querer fazer isso ali é para as pessoas entenderem o seguinte: olha, eu me admiro muito uma pessoa que vem, por exemplo, do sul, sudeste, quando chega aqui, que eu vou pegar a pessoa no aeroporto, eu já vi uma jovem falar assim: nossa, o que foi? Nossa, tudo tão diferente. Eu falei, mas como assim? Ela falou assim, uma gauchena: nossa, eu pensei que as ruas fossem de Piçara. Cara, que isso? Uma metrópole dessa, né? Ainda tem gente que pensa Nos assim, né? dias de hoje. Nos dias Você de entende? hoje, é de se Então, eu tô admirar. falando pra vocês. Então, assim, aí as pessoas quando chegam aqui, pessoas que Manaus, cá entre nós, não tô defendendo nem A, nem B, nem C, mas Manaus melhorou muito, gente. Da época que eu cheguei pra cá, hoje eu falo, Manaus não perde, sinceramente, para as grandes metrópoles, que eu falta conhecer só apenas 3 capitais do nosso Brasil. Só 3. Não conheço Macapá, não conheço Teresina no Piauí e não conheço Maranhão, porque só passei Maranhão, São Luís. Mas olha, eu vou falar para vocês, Manaus hoje é uma cidade que eu digo aí que recebe qualquer pessoa. Sim. Você entende? Então as pessoas, então a ideia do aquilo ali eu tô começando porque eu quero divulgar Manaus e pretendo depois falar para as pessoas da oportunidade que o Amazonas dá para quem vem de Sim. fora, sabe?
Legal. Sim. Bacana. Weber, nós acabamos de sair de um período de pandemia. Sabemos que hoje uma empresa, micro e pequena empresa, tem um capital médio para 27 dias de manutenção, sem faturamento, né? Foi um desafio muito grande. Assistimos empresas que já estavam há muito tempo no mercado fecharem suas portas, quebrarem. Empreendedores que estavam no início super empolgados, cheios de sonho, infelizmente tiveram que recuar. Foi um período muito triste para o empresário, para o empreendedor, né? Nesse período, também surgiram muitas oportunidades. Pessoas que reinventaram seus negócios, principalmente com a questão de entrega em domicílio. Você trabalha com entrega de encomendas. O que você considera que aconteceu algo assim de transformador nesse período? Você sentiu? Como foi que você sentiu a pandemia para o seu negócio? Olha, na pandemia, eu afirmo assim que foi um período que eu aprendi bastante, sabe? Eu aprendi. No início da pandemia, Tatiane, foi aquele caos, né? Quando eu me deparei com Manaus toda fechada, você não vê ninguém na rua, uma coisa inédita assim, e aquele alvoroço de todo o mundo, né? Que realmente foi lamentável, um desastre, não podemos ser negacionistas aí, né? Que realmente, mas quando eu vi aquele, eu como um empresário, como você falou, um vendedor, acredito que como os demais, rolou sim uma tensão, uma grande tensão. Por quê? Não só eu, meus parceiros também lá do sul também, porque ninguém sabia onde que nós íamos parar, onde que aquilo ia chegar, né? Então, ali o início foi muito complicado mesmo, até mesmo porque o que eu aprendi, mas eu já tinha um pouco ali de que eu sempre digo, às vezes, gente, as pessoas criam um pânico antes da hora, sabe? No mundo dos negócios, principalmente. As pessoas ficam desenhando e a mente da gente ela é muito traiçoeira. Se você fica desenhando uns cenários mais catastróficos, vai piorando. Por isso que eu digo o seguinte, a gente tem que ser sempre otimista. Eu me considero um cara otimista. Eu sabia que aquilo ali, uma hora ia chegar um negócio, porque a gente já passou por outras situações, certo? Então, o fato de você falar aí que a empresa tem 27 dias ali para se manter. Outra coisa que eu achei assim que salvou meu negócio também, se não era para mim também ter quebrado, como muitas empresas, é que eu não tinha só 27 dias de capital de giro, tá? Por exemplo, isso é uma coisa que eu preocupo há muito tempo, Sim. Capital de giro. Se eu falar para vocês, você falou em 27 dias, eu fiquei 3 meses sem É a receber média da empresa comissão. brasileira, né? Pois é, mas olha, eu não fiquei só com 27 dias, eu fiquei 3 meses sem receber comissão. E a ideia foi minha, tá? A ideia foi minha para meus parceiros, por quê? Porque quando estourou aquilo, eles foram os primeiros que falaram, vamos parar o faturamento para o Amazonas. Eu pensei, meu Deus, 3 meses sem ganhar dinheiro, como é que vamos fazer? 3 meses, tu já imaginou? Um exemplo. Aí, eles falaram, não, porque a gente não sabe o que vai dar venda, mas vai dar devolução, vai não sei o quê. Aí criaram aquele cenário, como eu disse, que, cara, mas não é assim, calma lá, ninguém tinha passado por aquilo ali ainda. Vamos esperar para ver primeiro, né? Vamos ver o que vai dar isso aqui. E aí, eu tive uma ideia e fui dormir, é o que você falou, o empresário sofre também, o empreendedor, porque primeiro que o Brasil não é para amador, tá? O Brasil não é para amador, não. Aí eu fui dormir, aí, cara, no outro dia cedo, eu falei, cara, eu tenho que arrumar uma solução para esse problema aqui. Aí tive uma ideia. Mandei um e-mail lá para a direção, o pessoal, e falei, olha, é o seguinte, parceria é parceria. Vamos fazer o seguinte, não para os faturamentos não. A minha comissão, nosso ganho a gente vê depois. Vamos fazer o seguinte, o que é que mais está apertando aí para vocês aí? Ó, o frete deixa comigo, eu faço aqui, a gente acerta depois. Mas se eles parassem naquele momento de faturar ali, gente, eu falo para vocês, poderia desencadear aqui, porque aqui a gente tem abaixo da gente aqui, quantas famílias que a gente tem no interior? Que depende desse negocinho. Tem pai de família ali, que, né? Se ele parasse... Então imagina o meu parceiro lá do interior ficar 3 meses sem ter movimento, sem receber. Aquilo ali eu imaginei que ia tomar uma proporção ali, né?
Porque tem gente que Toda fica... uma cadeia, né? Toda uma cadeia. Tem gente que fica lá esperando aqueles 27 dias. Mas eu, como eu falei para vocês, que eu sempre, uma questão que eu me preocupei, eu falei para eles, não, o meu pode deixar aí, mas não vamos desamparar o pessoal, a galera lá do interior, não. O meu a gente acerta depois, e acertamos depois, mesmo em 3 meses, e eu aguentei ali, e eu falo para vocês que meu capitalzinho de giro foi lá embaixo, mas eu sabia, não, era o processo, né, para poder dar certo. E olha, e aí, como eu falo para vocês, nós começamos aqui, aí foi aonde entrou um monte de quê? Dinheiro no mercado, auxílio disso, auxílio daquilo, não foi? Sabe o que aconteceu na pandemia? Foi a época que nós batemos todos os nossos recordes em venda. Todos os nossos recordes de venda que nós batemos na pandemia. E aí, se nós tivéssemos parado, se tivesse todo mundo assustado, parado, quem dera se esse ano eu vender no mesmo que eu vendi na época da pandemia. Não estamos conseguindo chegar ao que nós vendemos, não. Todo mundo. Aí, gente, faltava calçado, faltava roupa, faltava o zip, faltava a linha, faltava o tecido, porque todo mundo estava bombando de vender. Aí você fazia pedido, os caras não te entregavam, tinha dinheiro no mercado. Então, é uma lição, né, que a gente leva disso aí. E depois, isso daí, a pandemia ensinou várias coisas para nós. Por isso que eu falei que foi um aprendizado. Por exemplo, a gente não fazia videoconferência. Sim. Quando tinha reunião, eu ia pro sul, eles iam para cá. Hoje, eu fiz uma hoje com eles. Quanta facilidade, né? Algumas empresas sofreram aí, tá? Por exemplo, as companhias aéreas sofreram. Por quê? Porque a gente não tá voando mais tanto, é um voo executivo. Eu vi uma entrevista com o CEO da Latam que ele fala que caiu 60%. E é verdade, porque a gente não viaja mais, certo? Não há mais a necessidade. Não há mais necessidade de viajar. Aumentou o quê? Aumentou o voo doméstico. Por quê? Porque as pessoas começam ali a ganhar mais dinheiro e vão passear mais, vão pro Nordeste e tal. Aquilo aumentou mais um pouco. Então, essa pandemia, para mim, ela me ensinou bastante coisa, tá? E um recado que eu tenho também para os empreendedores é o seguinte, olha, eu procuro ter um capital de giro ali, não só pelos 27 dias, tá? O máximo que dá. Quer ver eu ficar preocupado? Eu olhar para o saldo das contas bancárias da empresa e eu ver que lá tá sem dinheiro, tá? Aí a minha mulher já fala, eu chego lá em casa, tô diferente, o que foi, o que tá acontecendo? Porque o empreendedor, ele tem que ter isso aí bem definido. Sim. Tem que a empresa. Olha, eu tenho o nosso Prolabore lá em casa, eu tiro o meu Prolabore, nós temos o nosso cartão pessoa física, ali eu e minha esposa, e ó, não é brincadeira não, esse tempo acabou as compras lá em casa do mercado, e a minha mulher falou, tá faltando óleo. Eu falei, vamos esperar virar o cartão. E tem que ser assim, entendeu? Eu falei, não dou, tem que esperar virar o cartão, nós temos que aprender a se adequar com o que a gente ganha aqui. Porque ó, aí, o dinheiro da empresa, aí a minha mulher às vezes explica, fala, mas você tem lá, ó, a empresa tem, eu não. A empresa, ela tem que ser mais rica, o dono tem que ser mais, entendeu? Tem que ser realista. Então, você tem que ter seu Prolabore, você tem que saber dividir. E para o empreendedor, se ele não tiver essas noções aí, não dá certo. Sim. Olha, lá na minha cidade, esse curso que eu tenho, essa escolinha de futebol que eu tenho lá, é porque eu tenho uma ideia lá. Isso eu montei ela antes da pandemia um pouquinho. Eu chamo um projeto lá, Bom de Bola, Bom na Escola dos Garotos. Eu quero formar empreendedor lá. Maravilha. Lá, o que eu quero fazer lá? Eu quero criar lá agora. Eu criei um campinho lá, coisa mais linda, você vê, eu tenho vídeo lá. Eu quero criar uma sala de aula. E ali o meu projeto é para garoto até de 15 anos. E aí, porque hoje ele sonha, todo garotinho ele sonha que ele vai ser um jogador. Meu garoto, levei pro Santos, vai fazer teste, também ele sonhava ser jogador. Você não pode desestimular a criança, o sonho dele. Mas depois, eu também joguei bola, né? Não fui um exímio jogador de bola, mas também jogava razoável. Depois você cai na real. Mas não sou eu que vou falar para aqueles garotinhos que eles não vão ser o Neymar. Ele tá falando para mim que ele vai ser o Neymar, eu tô apoiando ele. Pô, vai lá, vamos lá, você vai ser, né? Só que depois, quando esse garotinho sair com 15 anos, que ele entender ali que o futebol não aceita mais aquele cara de 18, não quer mais, eu quero dar curso profissionalizante lá. Curso de quê? Montagem e manutenção de computador, técnica de segurança, manutenção de ar-condicionado. Todos esses cursos bacanas eu quero dar para aqueles garotinhos lá da minha cidade. Que hoje são quem? São filhos dos meus amigos de infância, neto dos meus amigos de infância. Então aquela galerinha lá eu quero ver se eu consigo dar. Por quê? Porque se ele sair um dia daquela aldeia minha ali, gente, ele sai com um curso na mão, sai preparado. Ele não vai chegar lá porque chegar num lugar, você sabe fazer o que da vida? Não sabe fazer nada. Então eu penso, que legal. Acaba assim que o que você passou ali, a tua história, você tem isso como propósito de passar para outras pessoas também, para seguir esse caminho, né? E isso porque... E aí, por que eu tô querendo ensinar empreendedor lá? Porque, olha, eu falo para vocês, amigos meus,
quando nós descobrimos, como é uma AD, descobrimos um segmento que todo mundo foi querer trabalhar com esses negócios da revista lá, na época acabou com o timinho de futebol na nossa cidade, porque todo jovem saiu da nossa cidade. Todo mundo foi empreender. E olha que eu vou falar um negócio pra vocês. Saíram mais de 100 jovens que nem eu. Eu fui o último a sair, praticamente um dos últimos. Saíram mais de 100 jovens. E eu falo pra vocês, 90% quebraram. 90% ficou com o nome no cartório. 90% com o nome no Serasa. 90% com o nome no SPC. O que é aquilo ali? Nenhum desses amigos meus são pessoas de mau caráter, não. É porque eles, Clarissa, não souberam administrar. Eles não tinham uma educação financeira. Sabe? Entendeu, Tamara? E aí, Sim. se eu tiver a oportunidade de dar uns cursos para esses jovens também lá, eu quero começar a dar uma educação financeira para aquela galerinha ali, sabe? Para um dia que eles saírem saber administrar o negocinho deles. Que legal. Que aí vai Que é ajudar muito. fundamental, Eu né? vou causar um impacto na vida daquela garotadinha ali. Eu pretendo fazer isso lá, sabe? Sim. Você falou aqui sobre as famílias que você impacta no seu negócio, né? Hoje você tem funcionários, eles são seletistas? Qual é o tipo de contrato que você tem com essas pessoas? Só trabalhamos aqui, o nosso time aqui todo CLT. CLT. Vai entrar hoje para fazer o estágio. Tem que passar pela contabilidade, tem que ter o contrato, tudo bonitinho. Que legal. Eu não trabalho com ninguém se não for assim, com carteira assinada. Eu tenho 2 venezuelanos que estão lá comigo há uns 3 anos, 4 anos. O Luiz e o Frank. Vai lá, que eles estão registrados. Sim. Entende? E com relação a esses seus funcionários, você acabou de relatar para a gente uma iniciativa sua de trazer o empreendedorismo para as crianças e adolescentes. Você pratica isso também na sua empresa? Com certeza. Hoje, todos os nossos colaboradores, lá, o time aqui de Manaus, se ele falar para mim que ele quer fazer faculdade, a gente paga 50% para eles. 50%. Se ele falar que ele quer fazer um curso específico ali, que vai agregar valor ali para nossa empresa também, a gente paga integral. 100% do curso. Por exemplo, a menina lá que vai para contabilidade, vai fazer um curso de contabilidade. Pô, interessei. Porque assim, não dá para mim também pagar 100% ali para a pessoa que, eu quero fazer um curso não desmerecendo, de outro curso que não tem nada a ver lá com o nosso serviço, né, gente? Sim. Então, tá? A gente paga a faculdade para eles, a gente também paga 50% do plano de saúde para eles. O jovem que entra lá que não tem habilitação, que vai tirar, a gente dá 50%. O cara que quer renovar a habilitação dele, minha carteira é B, eu quero pegar a D, 50% também. Agora a gente vai aprendendo. Eu dou e falo para ele, olha, é 50%, mas eu quero que você vai lá, faz e passa. Se você reprovar, eu quero o dinheiro de volta. Eu quero dinheiro de volta. Por quê? Porque eu já aprendi também, eu já tive experiência que eu passar isso para a pessoa vai lá, faz uma vez, não reprova, vá a segunda, reprova, vá a terceira, reprova, falta no trabalho, cadê fulano? Foi lá para outra escola, isso aqui. Então a pessoa assim não quer também, né? Então você tem que Precisa ter o compromisso, ter né? o compromisso. Olha, eu dou, mas serve para você? Então, Sim. E uma coisa interessante que você falou ali nos bastidores é você buscar essa proximidade com seus colaboradores, né? A gente sabe que empresas são pessoas e muitos empreendedores, muitos empresários acabam não se especializando muito nessa parte de gestão de pessoas, né? Tem uma frase que diz que quem não entende de pessoas não entende de negócios, né? E eu achei legal você falar que você busca essa proximidade com seu colaborador, acaba ali se envolvendo em todos os setores. Conta assim um pouquinho pra gente como é que você faz essa gestão. olha, eu tenho 2 projetos dentro da empresa que ele é anual. Como que é? Todo ano a gente faz uma eleição do colaborador nota 10 lá dentro, tá? E como que é o colaborador nota 10? O nosso time, eles estão o ano todo sendo avaliados. Por quem? Por eles mesmos. Tá? É o motorista, é a tia do cafezinho, é o administrador, é o gerente, é o comercial, o financeiro, eles ficam se avaliando. Aí no final do ano eu faço a pesquisa. Lá no Google Form eu mando a pesquisa para ele e manda assim, olha, quem dos teus colegas que você dá nota 10 aqui? Aquele cara que foi junto toda hora com você, que você pediu, não mediu esforço para te ajudar, aquele cara, quem? Aí eles vão falando, aí eles já sabem. Pra mim o fulano é nota 10, o fulano é nota 10, aí por quê? Aí começa, tá, e quem que você acha que não colaborou muito, né? Que é pra mim depois bater aquele papo com a pessoa. E aí, esse cara que foi eleito o primeiro,
colaborou nota 10, ele leva R$3.000 de bônus no final do ano. Nossa. O segundo leva 2 e o terceiro leva R$1.000. Beleza? Isso é entre eles. Aí eu tenho uma segunda pesquisa também, que é o quê? Quem avalia essa galera minha é todo o pessoal do interior do Amazonas. Aí eu pego os meus parceiros e mando as pesquisas, outras pesquisas. Olha, quem é que dentro da minha empresa que você mais dá nota 10 aí? Fulano. E você? Fulano. E aí a mesma coisa. O primeiro leva 3.000, o segundo leva 2, o terceiro leva 1.000. Aí o colaborador nota 10 eu desenvolvi por quê? Porque o time tem muitos que não tem contato com o pessoal do interior. Porque o comercial tem, o financeiro tem. Concorda comigo? Sim. Mas o ajudante do motorista não tem. A tiazinha lá do cafezinho não tem. Vocês concordam ou não? Sim. Tá, mas aí eu vou punir ela também tem que ser reconhecida dentro da minha empresa. E ela também Sim. tem a oportunidade de ganhar. Inclusive uma lá, que é a Rosa, que é uma pessoa que está comigo acho que há quase 10 anos, ela foi eleita e ganhou o bônus, sabe? Então aí eu faço isso aí porque assim, eu invisto muito no atendimento, aí a pessoa está compromissada comigo. Eu só gosto de ficar com quem está compromissado comigo. Por exemplo, vocês sabiam que eu na minha empresa, eu não deixo ninguém pedir as contas. Eu falo para qualquer um que trabalha comigo, olha, no dia que você não tiver se sentindo parte da minha equipe aqui dentro, você vai chegar em mim e você vai pedir essas contas. Eu vou te dar com todos os seus direitos. E dou. E não precisa cumprir aviso. E vamos sair na boa. Sabe por quê? Porque o colaborador que fica na empresa forçado, ali ele traz mais prejuízo pra gente, Sim. do meu ponto de vista. Uhum. Ele tá insatisfeito com a empresa. Esse cara ele não tá lá sentindo. Eu quero Não é que- produz. Não, então assim. Tá eu sendo quero que ruim ele junto comigo. Pra ambos, né? Sim, então eu já falo logo, olha, e aí, isso aí é na boa, pessoal, olha só, eu quero ir embora, só me dá opa, beleza. Porque nós arrumei uma oportunidade melhor. Pô, bacana, fico feliz. Teve gente que trabalhou comigo, que formou em odontologia, teve gente que trabalhou comigo que sai melhor, pô, bacana, sabe? Legal. Eu vejo Sim, isso. e essa questão do compromisso é muito importante. Eu sempre digo assim, quando eu vou avaliar um currículo, né? Não é só o currículo, não são apenas os certificados. Às vezes tem uma pessoa assim com um currículo muito, né, preenchido, muitos certificados, muitos diplomas, mas não tem compromisso. Não, e aquela aí, pessoa que não tem esse tipo tantos de pessoa diplomas, não- mas o compromisso não é a encaixa lá com a palavra-chave. gente. É. Esse tipo de pessoa lá, porque também tem regra. Por exemplo, eu não aceito um colaborador nosso chegar atrasado se ele não tiver uma justificativa plausível. Chegou atrasado por quê? O que foi? Aí eu não aceito ele faltar, por exemplo, tô doente, mas tem um atestado. E isso aí é para todos, porque assim, a gente tenta, é o que eu tô falando, ali colaborar ao máximo com eles, mas em contrapartida também a gente quer Sim. que eles entendam que ele é o seguinte, choveu eu não fui. Não, aqui tem o banheiro, você pode vir com a capa de chuva. Ó, lá a gente não aceita, choveu eu não fui, também a gente não aceita não, tá? A gente chama, conversa, entendeu? A gente explica. Eu tive uma funcionária que a mãe dela era amiga, morava próximo da gente, que aí ela chegava atrasada, aí faltava o dia. Eu chamei ela um dia e falei, olha, aí eu sempre brinco o seguinte, minha esposa e meu cunhado falam que eu sou muito paciente, porque eu sempre dou 3 chances, gente. O mesmo erro, 3 chances. Só não tem chance nenhuma se a pessoa roubar, por exemplo. Não for muito grave, sabe? Porque aí é uma coisa que você quebra o elo, quebra a confiança, na verdade. Confiança, é. Confiança. Mas olha, a pessoa, olha, chegou atrasado. Ó, tem 2 chances. Chegou atrasado. Olha, você Na não terceira, dá mais. Aí não dá. Que é porque você não quer. Mas eu sou de conversar, eu não sou de punir, sabe? Por exemplo, se você vê um funcionário meu errando, eu vou te agradecer se você me falar. E não pense você que eu vou punir a pessoa, não. Aí eu vou punir você se você não me falar. Porque você está deixando de me falar e eu chamar aquela pessoa para dialogar, bater papo, ela vai crescer, ela vai mudar. Uma vez uma pessoa falou para mim, olha, eu lá na tua loja eu fui mal atendido. Eu falei, quem foi que te atendeu mal? Aí a outra pulou lá e falou assim, não fala não. Tipo assim, porque o cara vai mandar embora. Não, mas não é isso. Aí eu falei pra pessoa, tu tem que me falar. Porque se você me falar, eu vou chamar essa pessoa e vou conversar com ela. Olha, teve um cliente assim, não vou falar teu nome, que falou que você atendeu mal. Não faça isso não, porque aí, assim. Você explica pra pessoa que numa próxima oportunidade em outro serviço, ela não vai cometer mais aquele. Você vai estar ajudando a pessoa. Nosso papo tá maravilhoso, tá muito Tá bom, ótimo, mas tá a gente tá no ótimo. nossos momentos finais, poxa infelizmente. vida. Eu quero saber se você já nos segue no Instagram. Pode dar certo.podcast. Vai lá, se inscreve, ativa os sininhos também no Aqui é Show, nosso canal no YouTube, aqui com K. Não esquece que é com K. Ativa o sininho, se inscreve, aquela coisa bem blogueirinha. Nós precisamos do seu acompanhamento lá. Toda segunda-feira, às 19 horas, tem vídeo novo do nosso podcast.
E aí, nesses momentos finais, assim, a gente falou muito sobre a questão do desafio de empreender, da coragem de empreender, e a gente sabe, assim, tanto a Tati como a Tamara, como eu, nós trabalhamos com empreendedores, assim, empreender no Brasil, como você falou, não é para amadores, é um desafio, e todo dia a gente faz essa pergunta, né, será que pode dar certo? Meninas, no ponto de vista de vocês, assim, o que é preciso para empreender, o que é preciso para dar certo? Olha, eu acho que coragem. Você precisa ter coragem, porque não vamos romantizar, fácil não é, muito bom, mas coragem é algo que não pode faltar. Além da coragem, preparo. Preparo técnico, procurar estudar, se especializar, sair do quadrado, conhecer o que o coleguinha, o vizinho faz, não ficar achando que a grama do vizinho é mais verdinha que a nossa, porque não é. Provavelmente ele está lá acordando 4 horas da manhã e a gente está achando, só vê o bônus, né? Só vê ele na praia com a família e a gente não está sabendo do corre dele, né? Então, procurar as melhoras também. Nada cai do céu. Quando nós somos empreendedores, temos a nossa empresa, nós somos o Eu Presa, né? Nós precisamos conhecer de todas as áreas. Ainda que não sejamos nós que estejamos lá colocando a mão na massa em cada área, mas nós precisamos ter uma visão geral e global de tudo aquilo, e para isso a gente precisa estudar, se qualificar sempre, né? Então, para mim, é primordial estar sempre estudando, nunca parar, nunca parar. Sim. Eu costumo dizer que empreender é que nem maratona. Eu posso correr uma maratona? Posso, mas vamos lá, né? Com o corpo que eu tô hoje, eu vou sofrer demais. Assim, completar os 5 quilômetros, mesmo que eu demore uma semana, mas eu vou chegar lá. Sim. A questão do empreendedorismo dá para desenvolver, porque você vai desenvolver competências e habilidades. Lógico que talvez aquela pessoa que já tenha o corpo e tal, e já é predisposto geneticamente, ele vai ser mais fácil para desenvolver musculatura e para correr a maratona. Mas no final todo mundo pode. Mesmo que você não ganhe no mesmo tempo, no mesmo período. E é o que a gente está vendo. As histórias não são iguais, cada empreendedor tem a sua história. E o nosso objetivo com o podcast é compartilhar as histórias. E o Weber, nós viramos suas fãs, com certeza. Com toda certeza. Tudo isso que nós falamos aqui... Me considero apenas um ribeirinho. Já, né? Já virou um ribeirinho. Um ribeirinho amazonense. Tudo que a gente falou aqui sobre empreender, a gente vê na tua história. E queria, nesses minutinhos finais, que você desse assim, umas dicas para quem está nos ouvindo, quem quer empreender, quem está naquele momento, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, eu vou, não vou, quero, é dificuldade, acabei de sair da pandemia, quero empreender. Weber, o que eu faço? Olha, antes de dar as dicas e as pessoas que forem querer empreender têm que entender uma coisa: o Brasil não é para amadores, tá? Empreender no Brasil realmente é muito difícil. Se a pessoa não entender que o nosso país aqui é devido ao que? Ao sistema, tá? Se a pessoa já não entender que o nosso país dificulta muito ali, é complicado. Por exemplo, vocês sabem que você começa hoje com uma empresa, você é uma MEI, certo? Aí você tem um faturamento, a faixa ali, 70 mil, 80 mil ali, não me lembro o valor correto. Se você ultrapassar aquela faixa, aí você já não serve mais para ser, porque a MEI você paga só um imposto pequenininho. Aí tu vai pro Simples. E aí no Simples ali, se você começa a se destacar, a vender, a faturar, você vai ultrapassar uma faixa. Aí o sistema já olha para você e fala: opa, você pode pagar mais. Você pode pagar mais, você está melhorando. Aí beleza, você começa a vender, faturar. Opa! Então assim, isso, no meu ponto de vista, já complica bastante, porque tu começa pagando 5%, quando tu pensa que não, tu tá pagando 18%, 20%. A carga muito alta aqui no Brasil. Que, aliás, eu vejo o seguinte no nosso país, que eu não sou nenhum governante, mas não é muito difícil de tu entender que eu vejo que o sistema hoje ele cobra muito de poucos que pagam. E deveria ser o contrário, deveria cobrar pouco de todo mundo, que não pesava para ninguém, porque ainda existe muita a informalidade. A gente que quer pagar ali certo sofre muito, entendeu? E aí tem uma massa aí que não paga quase nada. Então, se nossas autoridades passassem uma régua ali, cobrasse
muito, pouco, Pouco, né? de muitos, não pesava para ninguém, gente. Então, já começa os gargalos aí, certo? Já começa os gargalos aí. Não é fácil você hoje. Aí desanima a pessoa, certo? Você vê que, não sou eu que estou falando, mas tem os dados aí das instituições que falam que a cada 10 empresas, ali no primeiro ano, 5 já vai fechando, talvez até mais. No segundo ano, 7 fechou. 7 fecha, entendeu? E aí os 3 que ficam ali são as pessoas que eu tenho visto que dá mais certo. É quem? É pessoas que já quebraram antes, são pessoas já mais de idade, que têm experiência, que já entendem, têm uma noção, certo? Então, respondendo aí a sua pergunta, Clarissa, sobre dica de empreendimento, a dica que eu dou é o seguinte: você que pensa em montar um negócio, a primeira coisa que você tem que fazer, estudar muito sobre esse negócio. Estudar muito. Hoje está muito fácil. Hoje você tem internet aí, que você pode entrar em sites aí que vai te dar base aí em São Paulo, Minas, Goiás, o próprio Amazonas, tem o Sebrae, tem o Senac, entendeu? Não entre, gente, não tenta empreender antes de conhecer o que você vai fazer. Eu tenho nos meus arquivos um manual que eu chamo de manual das boas práticas. O que é isso? Eu fiz. Porque eu fui montando as coisas e onde ia dando errado eu ia anotando, ó, por aqui eu não vou mais, ó, por aqui dá certo. Legal. Ó, só um exemplozinho pra vocês. Eu montei uma loja que o caixa da loja, quando eu fui colocar, os caras me perguntaram, quantas tomadas coloca aqui? 10? Eu, o que é isso? Pra que isso tanto? Depois, quando coloquei o caixa da loja, eu precisei de 20 tomadas. Aí puxa fio pra cá, puxa fio pra lá, improvisa daqui. Aí aquilo ali foi pro meu manual de boas práticas, sabe? Eu tenho esse manual. Hoje eu falo pra você que se eu for montar uma loja, por exemplo, eu vou errar muito menos. Porque eu ia anotando aquilo ali. Então, você que vai montar o seu próprio negócio, procure saber principalmente sobre pessoas. Gestão de pessoas. Você tem que entender você tem que ter habilidades sociais, você tem que ter inteligência emocional, você tem que conhecer sobre uma coisa, um tema que quase ninguém fala, que é ignorância emocional, sabe? Olha, eu pergunto para você, qual o tipo de cliente você mais gosta de atender? O cliente bacana ou o cliente chato? Muitas pessoas falam para mim, eu gosto de atender um cliente bacana. Então, qual método você tem em atender um cliente bacana? Eu sempre digo o seguinte, você quer ganhar ponto, você quer se destacar, atenda aquele cliente mais complicado, aquele mais exigente. Que aí, porque atender um cliente bom é muito fácil. E aí é isso, a pessoa tem que buscar o conhecimento, estudar, entender sobre pessoa, ter noção sobre fluxo de caixa. A pessoa tem que saber que tem que ter um capital de giro. E é um assunto muito extenso, se for falar aqui para vocês, vamos demorar bastante aqui. Mas que dá. Eu hoje falo para vocês que eu saí de casa só com uma sacolinha na mão, entendeu? E hoje eu tenho um privilégio de dizer que hoje, se eu partir dessa para melhor, eu vou feliz demais, porque eu sou um cara, me considero um cara tranquilo, simples, entendeu? E eu brinco que eu tive lojas que vendiam mala de viagem, né? Aí eu falo, olha, eu sou um cara que eu saí de casa sem nenhuma sacolinha, só com uma sacolinha na mão. Hoje eu já vendo malas, então como é que eu posso ser infeliz? Como é que eu posso ser infeliz? Hoje eu já vendo malas, então é isso. Mas empreender, gente, não é bicho sete cabeça, não. Para quem quer é fácil, entendeu? Para quem quer é fácil. Deixo aí também para as pessoas, se quiserem depois aí procurar a gente aí para trocar experiência. Eu gosto de passar o que a gente sabe também, porque conhecimento para mim é o que você sabe, você tem que transmitir além, porque senão É muito importante a troca. Então é mais ou menos isso, né? Weber, muito obrigada. Esse podcast voou. Foi muito Foi bom. inspirador, Foi muito né? bom. Bastante. Não, olha, eu Muito- que agradeço, tá, gente, a oportunidade. Estamos aí, tá? Convido vocês para conhecer a nossa empresa lá, acho que tem que conhecer, né? Os meninos que Sim. foram lá, mas eu quero que vocês vão lá também, tá? Com certeza. E falar aí também para vocês, pessoal, quem necessitar do nosso serviço, quem precisar, é uma coisa que ninguém sabe, eu consigo interligar todo o Amazonas. Você que mora no interior, que o seu parente que mora lá no outro interior, que é muito difícil a ligação, isso a gente tem a maior facilidade em fazer aqui no Amazonas, viu? Legal, agora eu já sei, hein? Sim. Tem encomendas no Instagram para seguir, para entrar em contato. E, mais uma vez, em nome do podcast, nós te agradecemos. Eu que agradeço. E, gente, é isso. Segunda-feira, às 19 horas, sua segunda-feira e sua semana começando muito melhor com o Pode Dar Certo Podcast. Um beijo, um cheiro. E até a Beijo. segunda. Até segunda. Tchau, gente. Tchau.